Amém. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, verso 22. Então levaram-lhe o endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa, nem na era que há de vir. Amém? Então, aqui é uma palavra muito forte que Jesus está falando a respeito da blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo. E eu confesso para vocês que durante muitos anos eu tive medo de me relacionar com o Espírito Santo. O meu receio era: será que eu estou blasfemando? Será que é algo que vem de mim? E se eu estiver blasfemando? Então, esse pensamento sempre vinha por causa desses versículos. E isso aconteceu até eu entender o que era a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, aqui no versículo 20 ao 30, em Marcos, no capítulo 3, dos versos 20 ao 30, Jesus ele repete essa fala. E no versículo 29 de Marcos 3, Jesus repete: Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Então, isso aqui é muito forte. Jesus ele curou um homem que era cego e mudo e expulsou os demônios que existiam dentro desse homem. E os mestres da lei, os fariseus, os religiosos, eles estavam procurando algo para atacar, para condenar Jesus. E eles atribuíram esse milagre de Jesus a demônios. Jesus disse que um demônio não expulsa outro demônio. Então, a blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo é atribuir aos demônios algo que Jesus está fazendo. É atribuir a técnicas humanas algo que o Espírito Santo está fazendo. Então, se é algo que o Espírito Santo está fazendo, e se nós atribuirmos isso a técnicas humanas, ou se nós atribuirmos isso ao demônio, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. E isso é muito forte. Então, quando isso acontece, quando nós não entendemos o que nós estamos vendo, o que precisamos fazer, nós nos humilhamos e oramos, pedimos que ao Espírito Santo, falamos: Espírito Santo, eu não estou entendendo. Me explica, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos espirituais, abre o meu entendimento, que eu possa realmente entender o que está acontecendo. Oséias, o profeta Oséias, ele escreveu no capítulo 4, verso 6.
Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Isso aqui foi algo muito forte. O livro de Oséias, do profeta Oséias, é um livro com palavras muito fortes, quando o Senhor ele vem trazendo palavras de julgamento à nação de Israel. Então, aí Deus fala para o profeta: o meu povo será destruído por falta de conhecimento. E Paulo também escreveu lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 1. 1 Coríntios 12, 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, Paulo está escrevendo para nós: quanto aos dons do Espírito Santo, não quero que vocês não conheçam, que vocês não tenham conhecimento, porque a partir do verso 2, aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, e aí depois nos outros capítulos de 1 Coríntios, Paulo começa a escrever e a nos ensinar a respeito dos dons do Espírito Santo. Então, ele começa falando: eu não quero que vocês sejam ignorantes a esse respeito. E Deus falou para o profeta Oséias: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E quantas vezes nós sofremos porque não conhecemos, porque rejeitamos o conhecimento, porque não vamos buscar entender, não vamos buscar conhecer. Muitas vezes nós rejeitamos a verdade que vem da palavra de Deus, pensamos que é verdade, mas não é. Muitos de nós já passamos por isso, eu já passei por isso. Agora, indo lá para 2 Coríntios, no capítulo 10, dos versos 3 ao 5, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, olha, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Muitas vezes na nossa mente nós formamos fortalezas. São fortalezas que são formadas que nos impedem de conhecer a verdade. E o tema da palavra hoje é um assunto que traz muitos questionamentos. Existem muitas linhas de doutrinas que são diferentes. Eu vou falar sobre o orar em línguas. Muitos dizem que o orar em línguas não é para hoje, que os dons do Espírito Santo não são para hoje, os dons de profecia não são para hoje, que os dons de profecia, os dons do Espírito Santo eram para a época dos apóstolos, e isso acabou quando acabou o tempo dos apóstolos. Existe uma linha de doutrina que é conhecida como cessacionismo. Olha, não é sensacionalismo, tá? É cessacionismo. E o que diz quem acredita nessa linha, nessa doutrina? Que vem de cessou, acabou. Essa doutrina diz, é uma doutrina cristã, muitas igrejas cristãs dizem, elas defendem a doutrina, a teoria de que os dons do Espírito Santo cessaram após a era dos apóstolos. Então, por isso, essa doutrina ela é conhecida como cessacionista. Repete comigo. Cessacionista. Então, é aquela linha. Então, são aqueles cristãos tradicionais, são os reformadores, que nós não vamos entrar em detalhes sobre isso agora,
Porque para nós o que importa saber é que existe essa doutrina. Nós acreditamos nessa doutrina, nós aqui da ICR, nós vivemos nessa doutrina? Não. Para nós, os dons do Espírito Santo continuam ainda hoje e vai continuar até que Jesus volte. Amém? Mas, com tantas... Eu acredito assim, que há muitos anos atrás, isso não era tão falado. Então, era mais quem estava envolvido com essas igrejas que sabia disso. Mas hoje, né, hoje é diferente. Por exemplo, eu me lembrei agora que a Rebeca, quando mudou para Caraguá, ela começou a visitar algumas igrejas, e teve uma igreja que ela gostou, assim, a princípio, era uma igreja que ela gostou, não sei a palavra correta aqui, né? Dava a entender que era tudo muito legal. Até que ela conversou, ela e o meu genro conversaram com o pastor e descobriram que eles eram cessacionistas, que para eles os dons do Espírito Santo tinham acabado junto com os apóstolos. E aí ela ficou, puxa vida, né? Demorei tanto para achar uma igreja, quando achei, está desse jeito. Aí ela ligou para o Tom, né? Nosso amigo lá nosso pastor lá dos Estados Unidos, falou: Tom, olha isso, essa igreja lá, eles não acreditam nos dons do Espírito Santo. E papapá. E o Tom falou para ela assim: vaza, né? Nem volte. Mas ela voltou. Né? Falou: vamos tentar mais um pouco, quem sabe, né? Quem sabe? Aí ela voltou e foi conversar de novo com o pastor. O pastor falou assim: olha, não é que a gente não acredite, mas deixa eu falar uma coisa, se você orar em línguas, faz isso lá na sua casa, tá? Aqui você não pode se manifestar, né? E outra coisa, se você já foi batizada nas águas? Já. O que você pensa do batismo? E começou a falar. Falou assim: então, aqui na nossa igreja, o pastor falando para ela, você vai ter que passar novamente pelas águas, porque nós não aceitamos o batismo de outra igreja. Ela falou assim: mas foi meu pai que me batizou. Falou: não, é que nós não conhecemos as outras igrejas, ou seja, nós é que somos bons, então, né? É lógico que ele não falou isso, mas sinceramente, né, quando a gente pensa, bom, aquilo foi o suficiente, ela viu que realmente ela deveria ter ouvido o primeiro conselho do Tom de vazar, e aí eles vazaram, né? Mas, então, é desse jeito, existem igrejas que não acreditam. E hoje, com a internet, hoje com as redes sociais, isso é muito, né, se fala muito disso. Os cessacionistas, eles falam bastante a respeito disso. Criticam muito aqueles que andam no mover do Espírito Santo. E aqui a gente vê o que Jesus fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha o perigo que é blasfemar contra o Espírito Santo. Então, e o orar em línguas, ele é muito rico, ele é muito profundo. O Novo Testamento ele está recheado de estudos a esse respeito. E nós vamos estudar um pouquinho, vou pedir para você ter bastante paciência, nós vamos aqui usar alguns versículos. A Bíblia, para nós cristãos, uma coisa tem que ficar muito clara para nós cristãos. Nós cristãos evangélicos, nós nos guiamos pela palavra de Deus. Para nós cristãos evangélicos, nós não nos guiamos por doutrinas humanas, mas por aquilo que a palavra de Deus fala. Para nós, a palavra de Deus, que é o que está escrito na Bíblia, ela é uma verdade absoluta. Sendo uma verdade absoluta, ela não pode ser revisada, nós não podemos tirar e nem colocar. E ela é atual.
E a palavra, ela diz exatamente o que ela está dizendo. Não adianta a gente querer moldar a palavra de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com as nossas fortalezas. Não. Nós aqui precisamos nos moldar de acordo com a palavra. Não é a palavra que se amolda de acordo com o nosso pensamento, não. Seria muito fácil. Hoje, o Ed, na hora que veio ministrar aqui a respeito dos dízimos, ele usou Abraão. Abraão veio antes da lei. Então, é muito fácil para a gente falar assim, o dízimo não é para o nosso tempo, porque é da época da lei. Mas espera aí, e Abraão? Então, o que é fácil? É mais fácil eu ir nessa linha que fala que os dízimos é apenas para a época da lei. Não. Abraão dizimou por gratidão, Jacó dizimou por amor. Então, a Bíblia nós precisamos conhecer inteira. Não são fragmentos da Bíblia, mas é a Bíblia inteira. É ela que nós precisamos ouvir, é pela Bíblia que nós precisamos caminhar, não é por palavras motivacionais, não são por palavras de autoajuda, mas é por aquilo que a Bíblia diz. Amém? Atos capítulo 1, versos 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, Jesus, ele não deu uma sugestão, ele deu uma ordem. Não saiam de Jerusalém. Esperem pela promessa do Pai. Quantas vezes a gente ouve uma promessa onde Deus fala, espera, e a gente não espera. E muitos ali não esperaram. Eles não esperaram para o tempo da promessa se realizar. No dia que Jesus deu essa ordem, tinha mais ou menos 500 pessoas presentes. Isso Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Então, quando Jesus falou, tinham 500 pessoas. E aí a gente vai lá em Atos 1, versos 15 e 16. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Então, eram 500, e aqui Pedro diz que estavam 120. Então, 500 menos 120, 380 pessoas não esperaram em Jerusalém. Não esperaram o quê? Pela promessa. Que promessa? A promessa do Pai. Simplesmente se cansaram e saíram. Só antes da gente ver a promessa, vamos deixar aqui claro que os discípulos, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Lá em João, no capítulo 20, versos 21 e 22, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então, os discípulos que estavam lá no dia de Pentecostes, no dia que houve a manifestação do Espírito Santo, eles já tinham recebido o Espírito Santo, assim como nós
quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós, porque Jesus falou isso. Mas os discípulos, eles só foram revestidos com poder no dia em que se tornaram cheios do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, dos versos 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa, na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, ali todos foram revestidos do poder do Espírito Santo. Todos ali, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Atos 2:4 fala, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, os que estavam reunidos ali naquele dia, eles receberam esse batismo, um dom de falar em outras línguas. Então, aí eu pergunto, as línguas cessaram? As línguas eram apenas para aquela época? Vamos ver o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 8 ao 10. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, baseado nesses versículos que Paulo escreveu, muitos dizem que os dons do Espírito Santo acabaram. O dom de orar em línguas acabou, era para apenas aquela época. Mas a pergunta é, as profecias acabaram? Muitos acreditam que sim, não é o que nós acreditamos. E o conhecimento? Porque aqui Paulo fala que o conhecimento também vai passar. Mas e aí? Acabou o conhecimento? Algumas versões dizem que a ciência vai acabar. Acabou? Não acabou. E quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. O que é o perfeito que Paulo está falando? Que perfeito é esse? É Jesus. E aí o verso 12 de 1 Coríntios 13. Agora, pois, vemos como um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O perfeito será o nosso encontro face a face com Cristo. Mas isso ainda não aconteceu. Ainda não. Ainda estamos vivendo no imperfeito. Um dia viveremos diante de Jesus. Um dia nós vamos conhecer Jesus completamente na sua glória. E aí sim a nossa jornada será completa. E nós vamos contemplar Jesus face a face. Aí será perfeito. Aí nós vamos precisar de profecia? Não vamos precisar. Porque nós já estaremos diante dele. Então, as línguas cessaram? Não. Esse dom maravilhoso não cessou. E existem 4 tipos de línguas diferentes.
2 tipos para o ministério público e 2 tipos para o particular. Então, são 2 tipos de oração em línguas para a igreja e 2 tipos para o particular. Então, para uso público, para uso particular. Então, para o uso público, o indivíduo vai ministrar algo que o Espírito Santo falou para uma pessoa, para um grupo de pessoas e, muitas vezes, numa outra língua. Se eu falar em outra língua, se é para as pessoas entenderem, as pessoas vão entender. Para uso particular, é aquilo que nos conecta diretamente com Deus, com o Espírito Santo. Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, 22, na parte A, diz assim: portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Então, quando recebemos o dom e falamos em um idioma que não sabemos falar nessa terra, o idioma, a língua dos anjos, nós falamos não porque estudamos, mas porque nós recebemos o dom. Vamos supor que entre aqui, na nossa sala, um chinês que só fala mandarim, que não fala português. Ele vai se sentar, vai ouvir a mensagem em português, ele não vai entender nada, vai levantar, vai embora. Mas o Espírito Santo, ele pode batizar alguém naquele momento, naquele lugar, com o dom de orar em mandarim, de falar mandarim. E essa pessoa vai interpretar, ou então essa pessoa vai transmitir ali uma palavra de Deus. Imagina você diante de um chinês, um russo, um americano, o que for, uma língua que você não fala, e aí você recebe uma palavra de Deus para transmitir para essa pessoa. E não tem um intérprete ali, mas se é algo de Deus, virá o dom e você vai falar naquele idioma. Esse é um dos dons. É um dos dons que a gente menos vê, mas existe esse dom. E no dia de Pentecostes, quando todos estavam reunidos, quando de repente veio do céu, quando eles começaram a orar em línguas, que eles foram batizados, foi exatamente isso que aconteceu. Porque ali, nas imediações, existiam pessoas de várias nações. Existiam pessoas que falavam outros idiomas. E eles ouviam e falavam, mas espera aí, não é no nosso idioma que eles estão falando? Nós não estamos entendendo o que eles estão falando? E foi o que aconteceu. Então, esse é um dos dons de orar em línguas. Esse foi um sinal de Deus, trabalhando e mostrando o seu poder. Imagina, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez tantos milagres, o Deus de tanto poder, ele não pode também dar esse dom para uma pessoa? Porque quantos se renderam a Deus, depois ali, de ver o poder, aquela demonstração do poder do Espírito Santo? Existe uma outro dom de orar em línguas, que é línguas para interpretação. Ou seja, nós estamos no culto, estão todos falando, louvando, uma palavra sendo ministrada. Aí alguém se levanta e começa a orar em línguas. Uma segunda pessoa se levanta e começa a interpretar aquela língua que a pessoa está falando, a língua dos anjos, que ninguém ali naquela sala está entendendo, mas o Senhor vai dar o dom da interpretação para aquela pessoa, para outra pessoa. Às vezes a própria pessoa, ela ora em línguas e em seguida ela interpreta. Existe, eu já vi isso também.
Ou seja, é uma palavra que está vindo para edificar a igreja. Mas e quando estamos todos na igreja, no culto, e o ministro, o pastor, alguém fala assim, vamos todos orar em línguas. Você que ora em línguas, vamos começar a orar. Tudo bem, mas não é uma oração que vai edificar a igreja. Porque um não está entendendo o que o outro está falando. Mas é aquele momento que nós estamos ali, sabe? É tipo assim, não estou nem aí. Né? Mas não é o que a gente tem que fazer, tá? Mas existem momentos em que a manifestação do Espírito Santo ela é tão maravilhosa que vem o poder, que começa todo mundo ali a orar em línguas, mas é edificação para nós, não é para a igreja. Paulo disse que ele era o que mais orava. Em 1 Coríntios 14, verso 18. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, se uma língua é pública, ela é usada, precisa ser interpretada para benefício dos que estão presentes. Porque a interpretação de línguas, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, quando fala a respeito dos dons do Espírito Santo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de fé, dons de cura, dom de operar milagres, dons de profecia, dom de orar em outras línguas, dom de interpretação. Também é um dom. O dom de interpretar. Mas, se nós estamos na igreja, vamos supor, se eu começo aqui, estou ministrando a palavra, se eu começo a falar em línguas, a língua dos anjos, a língua dos céus, ou se eu começo a falar, se Deus, de repente, vem aqui, me dá o dom de começar a falar em mandarim, não tem ninguém que fale chinês aqui, vai edificar a igreja? Não vai edificar a igreja. Então, quando precisamos entender e diferenciar, né, os tipos de dom, de oração em línguas. Então, nem todos irão operar em línguas como um ministério público. Se eu oro em línguas para edificação da igreja, é necessário alguém para interpretar. E aí quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Quando a gente entende que existem diferentes tipos de línguas, fica mais fácil saber aquilo que Paulo escreveu, entender que Paulo ele não se contradisse, né, nos versículos, porque olha o que ele fala, capítulo 14 de 1 Coríntios, versos 22 e 23. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir, todos falarem línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Né? Começa todo mundo a orar em línguas. Mas por quê? Nós temos que pensar. Língua para edificar a igreja. Não estou aqui falando que nós não podemos orar em línguas. Por favor, tá? E aí, a oração em línguas, essa é a que nós mais usamos, que é a oração pessoal, particular. Pois Paulo também escreveu, capítulo 14, versos 14 e 15. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Outro versículo, 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala
mistérios. Judas 1, verso 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Olha que coisa importante. Paulo falou assim: quem ora em línguas edifica a si mesmo. Como nós precisamos dessa edificação. Como precisamos para curar o nosso emocional. Nós precisamos. Quantas dúvidas, quantas coisas aparecem durante o dia, quantos problemas. E a nossa mente, ela voa, nossa mente viaja, nossa mente começa só a passar besteira. E aí Paulo fala que quando estamos orando em línguas, a nossa mente fica infrutífera. Ou seja, se eu estou orando em línguas, eu não estou pensando em mais nada. É o meu espírito totalmente conectado com o Espírito do Senhor. Então, quando que eu vou orar em línguas? O tempo todo. Precisa abrir a boca? Precisa ser audível? Não. Pode ser só aqui, na sua mente, você está orando em línguas. Pode ser baixinho. Pode ser no seu trabalho. Desde que você não precise usar a mente. Se precisar usar a mente, aí. Pode ser enquanto você está dirigindo. Eu lembro uma vez que eu ouvi o pastor Antônio Cirilo falando que ele orava em línguas 8 horas por dia. Aí você vê um homem cheio do Espírito Santo. Você vê um homem ali que as músicas que ele escreveu, né? Os louvores que ele ministra. Quando ele abre a boca assim, a gente fica, uau. 8 horas por dia. É possível? Com certeza. Ah, mas eu vou precisar parar tudo. Não, você está ali limpando a sua casa, está lavando louça, está passando roupa, está fazendo alguma coisa. E está orando em línguas. Está fazendo sua caminhada, sua atividade física, começa a orar em línguas. Está na academia, olha, lugar bom, viu? Para orar em línguas é na academia. Porque aí os seus olhos não vão enxergar um monte de coisa para a qual você está olhando. Viu? Cuidado com os olhos. Cuidado com o que você está olhando na academia. Então, o Espírito Santo, ele quer que a gente ore em línguas. Ele nos deu esse presente. Falar em línguas numa oração pessoal é uma interação particular. E muitas vezes nós nem sabemos o que... Quer dizer, muitas vezes não, nós não sabemos que estamos orando. Mas nós estamos nos edificando. Orar em línguas fortalece quem está orando. E existe a oração em línguas para intercessão também, porque muitas vezes nós estamos orando em línguas, estamos intercedendo por algo que nós nem sabemos. Depois virão respostas que a gente nem sabe que orou por aquilo, porque nós estamos orando em línguas, língua dos anjos. Em Romanos, Paulo falou muito sobre o Espírito Santo, muito. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, olha,
na nossa fraqueza, nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que fraqueza é essa que Paulo se refere? O nosso conhecimento ele é limitado das coisas que estão acontecendo, até mesmo na nossa vida. Então, muitas vezes a gente não sabe orar, mas quando a nossa dependência está no Espírito Santo, o Espírito ele intercede por nós. Porque o Espírito vai orar a perfeita vontade de Deus. Benefícios de orar em línguas. Quais são? Impedir que o inimigo saiba sobre o que nós estamos orando, porque o inimigo ele não entende a linguagem dos anjos. Ele sabe português, inglês, tudo, mas a língua dos anjos ele não sabe. Intimidade com Deus. Quanto mais oramos em línguas, mais íntimos de Deus nós vamos ser. Nos dá uma forma de saber o conselho, a sabedoria de Deus. Nos traz descanso, nos traz refrigério. Edifica o nosso homem interior, edifica a nossa fé. Nos dá a capacidade de adorar e dar graças. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos pedir. Quando nós não oramos em línguas, nós não entendemos, vamos pedir. Porque Jesus falou lá em Lucas, capítulo 11, verso 11. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Basta pedir. Basta pedir. Espírito Santo. Pai, que sejamos cheios do Espírito Santo. Kenneth Hagin escreveu: Deus é Espírito. Quando oramos em línguas, nosso espírito está em contato direto com Deus, que é Espírito. Estamos falando com Ele através de um meio sobrenatural. Continuar a orar e adorar em línguas nos ajuda a estar sempre consciente da presença do Espírito Santo dentro de mim todos os dias. Isso irá afetar a maneira como eu vivo. Orar em línguas afeta a maneira como nós vivemos. Orar em línguas vai afetar diretamente quem nós somos. E quando afeta quem nós somos, vai afetar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Orar em línguas. Fique em pé. Pai amado, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse presente que o Senhor deixou para nós. Te agradecemos porque o Espírito Santo habita em nós. Te agradecemos, Pai, porque além de habitar em nós, Ele se manifesta na nossa vida. Ele se manifesta com poder. Ele deixou presentes para nós. Ele deixou dons. Dons. O Espírito Santo que habita em nós nos dá dons. Ele quer que a gente seja íntimo. Ele quer que a gente tenha amizade, alegria. E quantos têm deixado o Espírito Santo adormecido, esquecido, dentro de cada um? Nós não queremos. O que nós queremos, Pai, em nome de Jesus, é termos esse contato direto com o Espírito Santo. Nós cremos, sim, que é para hoje, que é para o nosso tempo. Nós acreditamos. Então, como seu filho Jesus pediu, como seu filho Jesus deixou escrito,
aquele que pedir ao Pai, o Espírito Santo, Ele dará. Então, Pai, nós não somos como aqueles 380 que foram embora, mas nós somos como os 120, Pai, que ficaram e que querem mais. Sim, Pai, nós queremos mais. Derrama, como o Senhor derramou em Pentecostes, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor. Pois nos últimos dias, a Tua palavra também diz, nos últimos dias, o Teu Santo Espírito seria derramado. Seria derramado sobre jovens, sobre velhos, sobre todos aqueles que pedissem, Pai. Então hoje nós pedimos, derrama Espírito Santo, derrama nessa casa, derrama, Senhor.